caminhando de maneira saudável na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Ficar de pé para essa leitura. Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 10. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não se fundamentam em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amado Deus e Pai, abençoa-nos, Senhor, na meditação, na exposição da Tua Palavra, na manhã desse domingo. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado porque essa palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra é luz para o nosso caminho, Senhor, e guardamos no coração a Tua Palavra, como disse o salmista, para nós não pecarmos contra Ti. Agrada-te de nós e que nada, Senhor, seja capaz de tirar a nossa atenção, Pai amado, daquilo que está sendo exposto, pregado e meditado, Senhor, para a edificação do nosso próprio coração e fortalecimento da nossa fé. É minha oração, ó Deus amado, e é nossa oração e gratidão, no nome santo de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Alguns irmãos fizeram contato comigo, dizendo que não poderiam estar presentes agora de manhã. Eu peço a Deus que possa visitar esses irmãos e abençoá-los em nome de Jesus. É indispensável, irmãos. O óculos para mim nem é tão indispensável assim, por isso que eu ponho, tiro. Que dificuldade de ajustar um óculos multifocal. É indispensável que haja um enraizamento profundo na vida espiritual de um cristão. Eu e você sabemos que qualquer superficialidade na nossa piedade, e veja, pense nessa palavra não no sentido de compaixão, piedade no sentido de compaixão, de amor ao próximo, não, nesse momento não esse sentido, mas piedade aqui no sentido de devoção. Nossa devoção ao Senhor e nosso total reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Pense em piedade nesse sentido, nossa devoção ao Senhor, nossa dependência do Senhor. Pense em piedade como o nosso momento de oração, ou a nossa vida constante de ligação com Jesus, porque espera-se de um servo de Deus, espera-se de alguém que foi salvo por Jesus, que a sua vida esteja conectada com Ele o tempo todo, amém, irmãos? Nós não somos servos de Deus, nós não somos cristãos somente dentro da igreja, somente numa hora e meia, ou numa hora e 45 minutos de um culto de domingo, ou numa hora e meia de um culto de meio de semana, não. Espera-se que haja devoção na vida dos servos de Deus, estejam eles no culto público, realizado pela igreja, ou num culto em casa, num culto familiar. Espera-se devoção de um servo e de uma serva de Deus, num momento como esse, numa reunião de oração, de consagração, como toda sexta-feira nessa igreja, às 9 horas da manhã, mas espera-se também que a nossa vida seja uma vida de devoção a Deus, que a nossa piedade,
que o nosso devocional não fique restrito a um momento litúrgico somente, mas que ele também seja real, seja visível, seja palpável. Quando nós estamos no nosso trabalho, não que lá no nosso trabalho a gente vai ficar roubando o tempo do patrão lá, lendo a Bíblia na hora que a gente não deve ler. A gente pode não ler a Bíblia durante o momento do nosso trabalho, mas a gente pode estar com a nossa mente conectada com o Senhor, numa devoção a Deus constante, numa piedade constante, e é claro que essa piedade também passa pelo nosso testemunho, que não é somente, é também, mas não é somente um testemunho moralmente correto. É óbvio que nós prezamos pela moral e prezamos por bons costumes, é óbvio que sim. Eu e você sabemos disso muito bem, não é verdade? Mas o nosso testemunho não é só um testemunho moralmente correto. O nosso testemunho é um testemunho moralmente correto porque fomos salvos por Jesus. Nós anunciamos Cristo, nós testemunhamos a respeito de Cristo também com o nosso testemunho moralmente correto. Testemunhamos a respeito de Cristo quando agimos sabiamente e conservamos silêncio quando é necessário conservar. Mas agimos também, testemunhamos a respeito de Cristo quando não é hora de silêncio e a nossa voz precisa ser ouvida para que outros ouçam que sim, Jesus Cristo é o Senhor, que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus já se cumpriu em muitas coisas e vai se cumprir, cada pingo, cada tio dela vai se cumprir. Falo isso porque eu já ouvi alguém dizendo assim: o melhor testemunho que podemos dar a respeito da nossa salvação é o nosso testemunho, é o nosso comportamento. Não, não é bem assim. Ele também é importante, ele também é fundamental, mas a todos nós, irmãos, Jesus não disse somente para um ou dois discípulos: cabe a você aqui, Pedro e João, cabe somente a vocês dois irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, ele não disse isso somente a duas pessoas, ele disse isso àqueles que estavam à sua volta, todos os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos, amém? Todos ouviram: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, anunciem a respeito das coisas de Deus, façam discípulos de todas as nações. Ele não disse somente os pastores farão discípulos, ele não disse somente os evangelistas farão discípulos, ele não disse somente os pregadores farão discípulos, somente os músicos farão discípulos, somente os intercessores farão discípulos. Não, ele disse isso para todo crente, irmãos, todo cristão. Precisa sim ter um testemunho que glorifique a Deus, mas precisa que na sua boca estejam as palavras da verdade, que salva, que cura, que liberta. Porque o poder pertence a nós? É claro que não, né, Jefferson? O poder não é nosso, não, o poder de convencer alguém, o poder de transformar alguém, o poder de sensibilizar alguém, não pertence a nós, irmãos. A Bíblia é categórica quando diz que o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo quem convence o pecador e que mostra para esse pecador que Jesus Cristo é o Senhor e que não há outro. Mas para que tudo isso possa de fato, irmãos, existir e acompanhar a nossa caminhada, um enraizamento da nossa fé não pode ser superficial. Não pode ser qualquer superficialidade em nossa devoção, qualquer superficialidade na nossa piedade, qualquer superficialidade no nosso testemunho, qualquer superficialidade da nossa vida com Deus, ela é muito prejudicial, irmãos, muito prejudicial. Raízes profundas são a garantia de que uma árvore grande ou uma pequena planta serão capazes de enfrentar ventos fortes e sol escaldante. Podemos olhar para uma palmeira imperial
com 60 metros de altura, e imaginarmos que para aquela palmeira estar ali, saudável daquele jeito, ela tenha raízes extremamente profundas, não é verdade? É claro que sim. Uma árvore de 60 metros de altura não pode ter uma raiz de 2 metros de profundidade, não seria capaz de sustentá-la. Mas veja bem que uma planta, uma simples planta, como algumas que temos aqui na frente, que nunca alcançarão 60 metros de altura, elas não precisam de uma raiz de 60 metros de profundidade, elas precisam de uma raiz que seja proporcional ao seu tamanho, uma raiz que seja proporcional à sua realidade, à sua necessidade. Veja bem, alguns podem, ministerialmente, serem comparados a uma palmeira imperial, 60 metros de altura. Olha, se esse for o ministério que Deus tem para alguém, se esse for o ministério que Deus tem para uma igreja, então que essa igreja seja como uma grande palmeira imperial, bela, viçosa, vistosa, aparente, grande, imponente, mas que as suas raízes sejam proporcionais, que sejam profundas, não é verdade, irmãos? Agora, talvez, e nem todas as plantas são como uma palmeira imperial, nem todas têm 60 metros de altura, nem todas terão uma raiz proporcional ali ao tamanho de 60 metros de altura. Por quê? Porque nem todas terão 60 metros. Se for como alguns vasos de ficus que nós temos aqui, ou as nossas ráfias que temos por aqui também, ali no muro tem algumas ráfias lindas. Importa que aquelas plantas tenham raízes profundas e saudáveis, para que elas sejam saudáveis, para que a gente possa olhar para elas e vê-las verdinhas, e vê-las saudáveis, e vê-las bonitas, e saber que se elas estão ali verdinhas, bonitas e viçosas, significa que elas estão fazendo também uma boa fotossíntese. Eu ouvi a Carol falar isso com as crianças esses dias, e estudar com a Annelise em casa a respeito da fotossíntese. Tenha 60 metros de altura, tenha 1 metro de altura, as raízes precisam ser profundas, irmãos, profundas na sua proporção, saudáveis na sua proporção, necessárias dentro da sua proporção. A medida da raiz que Deus exige de mim pode não ser necessariamente a mesma medida que Ele exige de você. A medida da sua raiz pode não ser necessariamente a mesma medida que a minha. Talvez Deus esteja exigindo de você uma raiz mais profunda. Talvez Deus esteja exigindo de mim, olha uma cacofonia aí, Talvez Deus esteja exigindo de mim uma raiz mais profunda. Quem sabe as raízes de alguns não estejam proporcionais ao seu tamanho, e se isso está acontecendo, precisamos rever como anda a nossa vida com Deus, precisamos rever como anda o nosso comprometimento com Deus, precisamos rever como anda a nossa comunhão com Deus. Paulo disse aos Colossenses, nós vimos isso na semana passada, olha, vocês receberam a Jesus. Paulo fez uma constatação a respeito da fé no coração daqueles irmãos, aqui no versículo 6, e ele segue essa constatação, fazendo um alerta, emitindo um imperativo, dando uma ordem para aquela igreja: olha, vocês que receberam a Cristo, isso é um fato, eu constato isso a respeito do testemunho que eu ouvi de vocês. Epáfras falou muito bem da igreja. Então, assim como vocês receberam Cristo, agora é necessário que vocês continuem a viver nele. E de que maneira, irmãos, um crente vive a sua continuidade na presença de Deus? Tratando a sua vida espiritual de maneira sazonal, indo atrás daquilo que pode gerar contentamento no seu coração. Sabe, irmãos, que todos nós queremos e desejamos ser pessoas contentes,
Nós queremos nos sentir pessoas completas, nós queremos nos sentir pessoas realizadas. Quem aqui não quer isso? Quem aqui seria capaz de dizer assim: não, pastor, isso aí não cabe a mim, não. Desde que eu tomei conhecimento de mundo, em que eu deixei aquela fase que eu deixei de ser criança, onde eu olhava para os adultos e achava que os adultos eram super-heróis, e eu comecei a entender, a tomar conhecimento de mundo. A partir daquele momento eu descobri, não, que a minha vida, ela existe para ser uma verdadeira infelicidade. Não, duvido. Eu duvido que alguém conserve dentro de si esse tipo de sentimento. Não, todos nós queremos contentamento, todos nós queremos desfrutar de alegria, todos nós queremos desfrutar de prazeres. E graças a Deus, no nosso contexto, nós que somos salvos em Jesus, tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é abençoável, amém, irmãos? Não queremos nada que não seja abençoável, não queremos os prazeres malditos deste mundo, os enganos, as mentiras. Mas veja, nem todos os prazeres que são lícitos e são abençoáveis estão à nossa disposição, estão ao nosso alcance. Talvez alguns a gente nunca experimente. Eu acho que a máquina está dando um tilt aí, né, Ive? Outros, pode ser que a gente experimente sim, mas olha, com um trabalho muito árduo, com planejamento, com planos. Bom, se você não pode realizar alguma coisa dentro de 6 meses, programe então para 18 meses. Se 18 meses não são suficientes, programe então para 36 meses. E talvez você consiga, eu consiga realizar uma coisa ou outra que desejamos tanto, mas veja bem, mais importante do que isso, e é aí que muitos crentes incorrem no erro de ficarem atrás daquilo que satisfaça as suas necessidades imediatas. Irmãos, nem sempre as nossas necessidades imediatas são as nossas maiores necessidades. Nem sempre as nossas necessidades, que aparentemente são as necessidades imediatas que temos, de fato são aquelas que vão trazer transformação duradoura para a nossa vida. Podemos pensar, por exemplo, aqui me ocorre um exemplo, que a nossa maior necessidade imediata agora seja de Deus abrir uma porta de emprego, ou Deus abrir uma outra porta de emprego, porque quem sabe, aqui aonde estamos agora não está satisfatório, não está suprindo nossas necessidades, nós não estamos muito contentes como gostaríamos de estar, e pensamos que essa seja a nossa maior necessidade, e isso está dentro ali do nosso raciocínio, da nossa mente, das nossas considerações, e aí Deus lá na sua soberania, isso aqui é uma conjectura, tá, irmãos? Eu estou aqui com um exemplo, e Deus na sua soberania está pensando assim: não, a maior necessidade dela agora, não é uma nova porta de emprego, mas a maior necessidade dele agora, é que ele não percebeu isso ainda, é que ele aprenda a confiar em mim. Veja que nós estamos aqui desse lado, achamos e temos certeza que a nossa maior necessidade é uma porta de emprego aberta, é um emprego novo, é um aumento de salário, é a cura de uma enfermidade, é a reestruturação de um relacionamento familiar. Sim, veja, coisas lícitas, abençoáveis, e nós estamos aqui desse lado pensando, tenho certeza, e oramos, e devemos orar. Isso não deve desestimular a nossa oração, a nossa intercessão, jamais. Mas Deus está lá, olhando assim: não, ele vai aprender, ela vai aprender que nesse momento, eu sei que ele tem necessidade de um emprego, eu sei que ele tem necessidade de crescimento profissional, eu sei disso, e isso vai chegar na hora que deve chegar, mas agora, a maior necessidade é que esse homem confie mais em mim. Agora, a maior necessidade é que essa mulher aprenda a descansar em mim, e a reconhecer que mesmo atravessando esse deserto, eles precisam reconhecer, ele ou ela, ou eles, reconhecerem que eles não estão sozinhos, eles vão aprender, eles vão conseguir perceber, e aí lá na frente, eles vão testemunhar que de fato aquele tempo, foi um tempo onde eles pensaram saber as suas maiores necessidades, mas eu mostrei qual de fato era a sua necessidade. Deu para entender, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Isso é estarmos enraizados.
É quando a raiz da nossa fé, ou as raízes da nossa fé, normalmente raiz, ela ramifica assim, são várias pernas, né? E se você já teve a oportunidade de ver, é bonito, você vê a raiz de uma planta. Conheço lugares que, para trocarem árvores de lugar, eles não arrancam a árvore, há um equipamento, um maquinário que vai lá, que perfura a terra, uma profundidade que seja considerada saudável para aquela árvore, eles arrancam lá do fundo aquela raiz e transportam a árvore de um lugar para o outro, e é bonito ver aquelas raízes. Sabe que lá na freguesia nós estamos às portas de fazer um serviço importante lá no muro de contenção, e tem duas árvores que nasceram, uma especialmente, uma mangueira, que nasceu no barranco, literalmente, é uma parede assim, um barranco de quase uns 12 metros de altura, e nasceu uma mangueira ali, a terra não é plana, é inclinada, é completamente vertical, e a mangueira nasceu exatamente ali. E como aquele solo, aquele pedaço está bastante deteriorado, dá para a gente ver as raízes daquela mangueira, bem para dentro assim da terra, é um negócio lindo de se ver. Estou pedindo a Deus, a gente está para fazer essa obra lá, de conseguimos retirar aquela mangueira com saúde daquele lugar, com boa parte ainda da sua raiz, para plantarmos em outro lugar, mas veja, raízes profundas, e Paulo diz isso aqui para esses irmãos, ele completa aqui, ele dá continuidade ao seu raciocínio, quando ele diz, olha, vocês que receberam a Cristo, e pudemos ver na semana passada o desdobramento disso aqui, com o que isso significava, e como isso continua significando para nós, vocês devem continuar a viver nele, enraizados e edificados. Anotei aqui, irmãos, que raízes profundas em nossa fé permitem a nós, servos de Deus, não dependermos de respingos de água para termos saúde, sabe por quê? Porque raízes profundas permitem ao servo de Deus buscar nutrientes mais profundos, mais ricos e mais substanciais para a sua saúde espiritual. Raízes profundas, irmãos, não permitem que andemos por aí atrás de novidade. Raízes profundas não permitem que sejamos levados por aí por qualquer vento de doutrina. Raízes profundas impedem que olhemos, né, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, que olhemos assim para as igrejas dos vizinhos e pensemos, como aquela igreja é mais bonita que a minha, como aquela igreja tem mais espaço que a minha, como o jardim daquele lugar é mais bonito do que o meu, como o pastor de lá é mais bonito do que o meu. Isso não é difícil. Você não, Carol, você não pode pensar assim. Isso nem é tão difícil, mas veja bem, raízes profundas, irmãos, fazem com que nós sejamos belos, sejamos saudáveis, sejamos frutuosos, tenhamos um bom perfume, sabe aonde? Não plantado no jardim do vizinho, mas plantado exatamente aonde Deus nos plantou. Amém, meus irmãos? Crescendo de maneira proporcional, exatamente aonde o próprio Senhor nos plantou. Sim, eu e você sabemos que há momentos em que Deus faz algumas mudanças. Quem de nós aqui já não experimentou algum tipo de mudança em relação à igreja onde você congregava? Deus pegou você, levou você para um outro lugar. Sim, Deus pode fazer essas coisas, nós sabemos disso. Mas Ele faz isso de uma maneira tão natural, Ele faz isso de uma maneira tão espontânea. Percebemos quando é Deus fazendo esse tipo de coisa, quando as portas, para quem está partindo para um outro aprisco, as portas continuam abertas. Servos e servas de Deus não saem pelas portas dos fundos, servos e servas de Deus não saem pela janela, não é verdade? Servos e servas de Deus, a gente tem visto inclusive as portas de Jerusalém, nossa série de mensagens às quartas-feiras, que não teve nessa última quarta, porque nosso querido irmão Lohan trouxe uma mensagem maravilhosa aqui, não no livro de Neemias, mas de Salmo 125,
que muito nos abençoou, muito nos edificou, mas temos visto como que as portas são importantes, inclusive para entrarmos ou sairmos por ela. Então, sabemos que quando é Deus que está agindo, as coisas acontecem em paz, serenas, sem confusão, ninguém sai falando mal de ninguém. Se tiver que sair para ir para um outro lugar, mas vai na paz do Senhor. Inclusive para isso, Deus tem a sua maneira de agir, mas quando nossas raízes estão profundas, irmãos, no lugar aonde Deus nos coloca, nós frutificamos, nós crescemos, nós damos belas flores e nós frutificamos. E Paulo diz assim para esses irmãos: vocês precisam estar enraizados e precisam estar edificados em Cristo. Esse nele aqui, esse pronome aqui demonstrativo é Cristo. É nele, é em Cristo, é firmados em Cristo, continuando a agir da maneira que vocês foram ensinados. Ensinados aonde? Ensinados em quê? Ensinados na doutrina dos apóstolos. Irmãos, a igreja de Jesus não precisa de uma nova revelação, cuidemos com isso. Precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque esses ventos, esses movimentos, eles de vez em quando aparecem com uma roupagem nova, aparecem com um pregador novo, com um pastor da moda, com uma igreja da moda, mas que não tem a ver com os ensinamentos dos apóstolos. Irmãos, o que sustenta a igreja do nosso século continua sendo a mensagem que sustentou a igreja no primeiro século, e no segundo século, e no terceiro, e no quarto, até chegar ao século 21º, continua sendo a mesma mensagem. E toda a revelação que nós precisamos já se encontra na Escritura Sagrada. Nós não precisamos de ninguém revelando o nosso CPF. Isso aí, irmãos, o SPC sabe, o Sacerasa sabe, e mesmo que nosso CPF nunca tenha ido para um lugar como esse, de restrição de crédito, o banco onde temos conta sabe qual é o nosso CPF, e vende o nosso CPF, não é à toa que de vez em quando a gente recebe uma mensagem, um e-mail, uma ligação. Meu Deus, como descobriram? Descobriram porque há tráfico de informações, isso é nítido, isso é claro. Então veja, cuidado com aqueles que sabem o número do CPF, cuidado com aqueles que têm uma revelação e que conseguem identificar alguma coisa na nossa vida. Cuidado disso. Existe gente para tudo, irmãos. Existe gente para tudo, e para o mal parece que existe mais gente ainda. Então veja, fomos ensinados, Paulo diz isso à igreja de Colossos: vocês foram ensinados, permaneçam enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Vocês não precisam de moda, vocês não precisam de novidade. É como se Paulo estivesse falando isso aqui. Vocês não precisam de moda, vocês não precisam de novidade, vocês não precisam dessa filosofia, ele chama aqui no versículo 8, essa filosofia vã e enganosa, uma referência, já falamos isso aqui lá atrás, as filosofias gnósticas que estavam surgindo naquele tempo. Vocês não precisam dessas filosofias vãs e enganosas, vocês não precisam ser escravizados por tradições humanas. Aqui já uma referência ao judaísmo que queria fazer com que a igreja de Cristo dependesse de Jesus e de práticas judaicas. Não, vocês não precisam disso. Cuidado! Vocês foram ensinados, e é necessário que, uma vez ensinados, uma vez, como ele diz aqui, edificados, uma vez enraizados, uma vez firmados na fé, vocês transbordem de gratidão por aquilo que Deus tem feito chegar até o coração de vocês. Irmãos, se nós não tivéssemos mais motivos nenhum para louvar a Deus, porque, estamos enfrentando o desemprego, podemos estar enfrentando uma enfermidade, a família está desestruturada, perdemos alguém, estamos sentindo uma falta enorme. Se não tivéssemos motivos aparentes nenhum, só o fato de nos lembrarmos
que o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos, já seria motivo disso que Paulo está dizendo aqui, de transbordarmos de gratidão. Transbordarmos de gratidão. Entre outras coisas, Paulo diz àquela igreja: olha, em Cristo, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu anotei algo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Paulo afirma aqui no versículo 9, categoricamente que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu saquei uma frase de Charles Spurgeon, olha só, o príncipe dos pregadores do século XIX. Spurgeon disse o seguinte a respeito desse versículo do apóstolo Paulo aqui da palavra de Deus: todos os atributos de Cristo, como Deus e como homem, estão à nossa disposição. Toda a plenitude da divindade, seja o que for que esse termo maravilhoso possa incluir, é nossa, a fim de que nos tornemos completos. Ele não pode nos dotar com os atributos da divindade, mas tem feito tudo o que pode ser feito, pois tem tornado subserviente a nossa salvação. Veja, irmãos, a salvação que nos alcançou tem sobre si ali, tem sob si, essa plenitude, como Paulo diz aqui, essa plenitude da divindade, versículo 9. Continuando aqui o raciocínio de Spurgeon, ele não pode nos dotar com os atributos da divindade. Nós não somos onipresentes, não é verdade? Nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes, então nós não somos dotados desses atributos, mas a plenitude da divindade de Cristo está em nós. Ele continua dizendo: sua onipotência, onisciência, onipresença, sua imutabilidade, sua infalibilidade, estão todas combinadas para a nossa defesa. Olha que maravilha! Levante, crente, disse Spurgeon, levante, crente, e contemple o Senhor Jesus, pondo a carruagem da salvação sobre toda a sua divindade. Irmãos, Spurgeon, assim numa palavra bastante poética, ele está dizendo, entre outras coisas, o seguinte: irmãos, tudo que diz respeito à divindade de Jesus, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua imutabilidade, o seu poder sobre todas as coisas, tudo isso, toda essa plenitude está disponível aos crentes que desfrutam da presença de Jesus. Tudo isso está disponível, Ele disponibiliza para nós. É como se num ato de poder que só Ele poderia tomar, ao mesmo tempo em que é um ato de bondade, de uma graça, um favor imerecido, Ele pegasse tudo isso, toda essa grandeza, e dissesse assim: eu coloquei tudo num pacote, e eu estou compartilhando com vocês. Isso ia de encontro, irmãos, aos ensinamentos lá do primeiro século que estavam surgindo, dizendo que era impossível que um ser espiritual, conhecido como o Criador de todas as coisas, pudesse tomar vida entre homens carnais, cheios de falha e de pecados. Isso ia de encontro, dizendo o seguinte: isso não é verdade. Ele não só é todo poderoso, tem todo o poder nos céus e na terra, sua onisciência, sua presença, sua onipotência, Ele não só é tudo isso, como ele é também aquele Emanuel, Deus presente, Deus conosco, que compartilha conosco e que permite que nele vocês recebam também, diz o versículo de número 10, que nele, que é o cabeça, vocês recebam também essa plenitude. Já falamos aqui que essa carta de Paulo aos Colossenses trata muito a respeito da suficiência de Cristo, a respeito de que o crente, a igreja de Jesus, não precisa de outros subterfúgios que não seja a pregação fiel da Escritura Sagrada, uma vida de dependência de Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida enraizada na presença de Deus, edificada na presença de Deus. Você deve se lembrar de Mateus capítulo 7, quando Jesus disse assim: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém tolo, não é insensível não,
Insensato, muito bem, muito obrigado, irmãos. Os irmãos estão atentos. Que pega a sua vida e constrói e edifica a sua vida sobre a areia. Em contrapartida, os prudentes edificam a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Deus tem nos conduzido, irmãos, a um caminho de boa edificação. Deus continua conduzindo essa igreja a um caminho de boa edificação. Com as palavras que ouvimos aqui, com o ensinamento que recebemos na escola dominical, com o discipulado que é feito com as nossas crianças, com o aconchego da igreja, a aproximação que vai aumentando gradativamente e fazendo de nós não um grupo de pessoas desconexas, mas um grupo de pessoas que sim, têm as suas particularidades, mas que têm um objetivo de servir a Deus e de glorificá-lo aqui nesse lugar, com raízes profundas, edificados sobre a rocha, que sabem a respeito daquilo que tem sido ensinados. Não é um ensinamento qualquer, não é uma aventura. Nossa igreja, irmãos, não é uma igreja aventureira. Essa igreja foi plantada nesse lugar para que dê muitos frutos, frutos permanentes, frutos que vão durar pela eternidade, até a volta de Jesus, né? Pela eternidade, porque na eternidade nós estaremos com Jesus, mas frutos que vão perdurar até a volta do Senhor aqui nesse lugar. Quanto tempo nós vamos ficar aqui, exatamente nesse espaço físico, eu não sei. Pode ser que um dia o Senhor nos leve daqui para um lugar que seja próprio, né, um imóvel da própria igreja, registrado no nome da igreja, e esse lugar será então construído e edificado para a glória de Jesus até a sua volta. E o dia que ele voltar, aquele lugar pode ser transformado num mercado, numa quitanda, num correio, porque a igreja não estará mais aqui, a igreja estará com Jesus nos céus. A minha oração, irmãos, o meu pedido a Deus, é que nós estejamos firmados nessa rocha, é que nós estejamos enraizados em Cristo Jesus. Irmãos, nós não precisamos de superstições, nós não precisamos de simpatias, nós não precisamos de amuletos da sorte, nós não precisamos de horóscopo, nós não precisamos de pedras orientais, nós não precisamos de espada de São Jorge, nem comigo ninguém pode, nós não precisamos de olho de boi atrás da porta, e nem de rabo de coelho, nós não precisamos de defumador, e nem de incenso para espantar maus espíritos, irmãos. Nós temos Jesus, e em Jesus, no nosso Jesus, habita corporalmente toda a divindade. E toda essa divindade, irmãos, como disse Spurgeon, pela sua bondade e pela sua grandeza, acrescento eu, Deus colocou na carruagem da salvação, está à nossa disposição. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos ficar de pé. Devemos fugir, irmãos, de todo sincretismo religioso. O sincretismo religioso mistura costumes de religiões diferentes para oferecer uma prática religiosa que seja do gosto de todo mundo. Mas não, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de uma prática religiosa que revele o número do nosso CPF. CPF a gente precisa dele aqui, irmãos. A Bíblia não fala que o nosso CPF está escrito no livro da vida. A Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra continue revelando Jesus para nós. Deus, não precisamos de alguém que revele o número do nosso CPF, ou alguma coisa que estejamos vivendo dentro de casa, Senhor, porque alguns colocam nas redes sociais tudo o que estão vivendo, e para um charlatão vasculhar, ó Deus amado, a rede social de alguém, e descobrir informações, e lançar essas informações como se fosse uma revelação, não custa nada. Nós queremos, Senhor, e desejamos que o Senhor Jesus, e somente Jesus, continue sendo revelado para nós, dia após dia, pela Escritura Sagrada.
Dá-nos a Tua palavra todos os dias, Senhor, e nós não precisamos de mais nada. Dá-nos uma porção da Tua palavra todos os dias, e todos os dias Jesus vai se revelar para nós mais um pouquinho, e todas as outras coisas serão acrescentadas na medida em que forem necessárias. Fortalece o meu irmão, fortalece esse que está à minha direita, fortalece esse que está à minha esquerda, fortalece a sua fé, fortalece a sua caminhada, fortalece as suas estruturas, Senhor, fortalece suas raízes, Senhor. Seja o meu irmão uma palmeira de 60 metros, seja o meu irmão uma planta de meio metro. Tenhamos as raízes necessárias para que sejamos plantas viçosas, saudáveis, Senhor, que dão o seu fruto no tempo certo, que são capazes, ó Deus, de colocar para fora o oxigênio necessário para que outros sejam beneficiados. Oramos e te agradecemos, ó Pai amado, por este momento santo do culto que nós estamos ofertando a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Vou pedir ao Ives que faça essa oração final. Glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por esta manhã bela e linda, e principalmente por estarmos na Tua presença, Senhor, após termos contemplado este belo dia. Obrigado, Senhor, por todos estes momentos aqui, Pai, desde a nossa chegada, e já te pedimos até a nossa ida aos nossos lares. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos do Senhor, pelos louvores que cantamos, pelas ofertas que o Teu povo trouxe ao Teu altar, Senhor, pela palavra que chegou aos nossos corações. Que o Senhor nos leve em paz, que tenhamos um restante de domingo abençoado pelo Senhor, cheio da Tua presença, e que, se possível, possamos retornar logo mais uma vez cultuarmos a Ti, Pai, pois temos sede do Senhor, nossa alma anseia por Ti, e aqui, Senhor, desejamos estar e viver todos os dias de nossas vidas. Sê conosco, nos leve em paz, em segurança às nossas casas, que ao sentarmos à mesa, Senhor, possamos glorificar o Teu nome pelo alimento. Nos abençoe e que seja sobre nós a Tua presença a cada dia, assim como hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem